Boa tarde, eu sou Kátia Chaves, médica veterinária com especialização em epidemiologia e já fui referência do programa de leishmaniose e na malária eu atuo desde 1993, inicialmente na FUNASA e hoje, desde 2001, na Secretaria Estadual de Saúde. Eu gostaria de agradecer o convite da doutora Marise, porque eu gosto muito da malária e a oportunidade de falar de malária para um estado onde as pessoas, a população não pensa em malária e a malária existe. Então eu gostaria que todo mundo lembrasse que a malária existe. Bom, nós vamos falar um pouquinho de malária em Minas Gerais, né, chamando a atenção que fique atento, se você está com um paciente, com um indivíduo perto de você com febre, pode ser malária, né? Se essa pessoa veio de uma área de transmissão de malária, a febre é um sinal que você tem de ficar atento. Bom, a malária é uma doença que causa impacto em mais de 100 países pelo mundo, afeta em torno de 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas está sob risco, 300 a 500 milhões de pessoas a cada ano contraem a malária e ocorrem de 600 a 800 mil mortes por ano por malária, segundo a Organização Mundial de Saúde. Esse mapinha aí mostra os países que têm malária no nosso mundo. E o Brasil aqui, América do Sul, representando possui em torno de 0,5% dos casos de malária. Chama atenção aqui a África com 79% dos casos e uma parte aí na Ásia, na Índia. E é importante lembrar que a gente tem aí 125 milhões de viajantes internacionais e desses viajantes, em torno de 30 mil contraem a doença. Então é um número muito grande de indivíduos pegando malária. Bom, a malária é um agravo que, principalmente na região extra-amazônica, as pessoas não dão importância à malária, mas para vocês terem ideia da relevância da malária dentro da saúde pública, no ano 2015, quem ganhou o Prêmio Nobel de Medicina foram duas pessoas, uma acho que japonesa, com a descoberta de um medicamento que hoje é utilizado no tratamento da malária falciparum, que nós vamos falar mais para frente. Então, vocês verem a importância da malária, que pesquisador ganhar um prêmio Nobel de Medicina é um prêmio muito importante e que mostra a relevância da malária na saúde pública. Bom, a malária, eu não vou falar muito sobre a doença, a doutora Marisa vai falar, mas é só para dar uma introdução, que é uma doença infecciosa, hemoparasitária, febril, de evolução aguda. Ela debilita e em casos graves mata, porém curável se diagnosticada e tratada em tempo hábil. A Organização Mundial de Saúde recomenda tratar os pacientes em até 48 horas do início dos sintomas. Então, 48 horas do início dos sintomas é um tempo muito curto. Então, a gente, diante de um paciente suspeito de malária, a gente tem de pensar rápido, não podemos demorar para fazer o diagnóstico de malária e iniciar o tratamento, né? A malária, ela tem um alto percentual de óbitos, principalmente na África e nas áreas endêmicas do Brasil, não endêmicas do Brasil, que é o nosso caso. Bom, como agente etiológico, nós temos na malária humana o Plasmodium falciparum, que é o mais letal, o Plasmodium vivax, que é de maior incidência no Brasil, o Plasmodium malaria, que tem baixa incidência no Brasil, o Plasmodium ovale, ele é restrito às regiões da África, porém ele é detectado no Brasil naqueles indivíduos que vão à África e às vezes retornam com malária e às vezes está com Plasmodium ovale. E nós temos também uma malária de símios já detectada no homem, que é o Plasmodium, que eu não sei nem pronunciar direito, Knowles. E existem outros estudos já no Brasil de malária de símios no Rio de Janeiro, que tem trabalhos para ser apresentado aí
ser divulgado em revista. São pesquisas dentro do Brasil. E é possível contrair mais de um plasmódio ao mesmo tempo. Bom, a estratégia de controle, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o diagnóstico laboratorial rápido, né, de preferência imediato, é um diagnóstico aceitável no intervalo até de 24 horas entre a coleta de amostra e o resultado do exame, o tratamento imediato, eficaz e completo, devendo iniciar de preferência em até 48 horas do início de sintomas. E outra estratégia de controle é a identificação e eliminação de surto de malária dentro do estado de Minas Gerais. Bom, o que é um caso suspeito de malária? É um indivíduo que esteve numa área de transmissão que no período de 8 a 30 dias anterior à data dos seus sintomas, com um ou mais desses sintomas abaixo, pode ser um caso de malária. É importante frisar que não é só um sintoma, pode ser um ou mais. Então a gente tem febre, cefaleia, calafrios, fraqueza, tonteira, mialgia, dor abdominal, náuseas, vômitos, tosse e outros. Se esse indivíduo é procedente dessa área de risco de malária, eu gostaria que vocês guardassem na memória aí bem esse mapinha aqui, ó, mostrando a área de malária aqui na região do Brasil, na região amazônica, na América Central, na África, na Índia, principalmente África e Norte da América do Sul. Né? Então, tenha em mente esse mapa, porque todo indivíduo que vem dessa região e apresenta algum desses sintomas, ele é um sintoma de malária. Né? E, de modo geral, nós desconhecemos as áreas endêmicas de malária. Bom, e o que é um caso confirmado de malária? É aquela pessoa, um suspeito de malária, cujo exame laboratorial apresentou alguns sinais de existência do parasito no sangue desse indivíduo. Então, assim, a gente não considera caso de malária a pessoa que não tem o diagnóstico parasitológico de malária. Essa área em verde é a área endêmica de malária no Brasil, onde nesta área são registrados 99,5% dos casos de malária do Brasil. E para vocês terem ideia, no ano de 2006 foram registrados em torno de 550 mil casos de malárias procedentes dessa área. Em 2016, o Ministério da Saúde já conseguiu, com suas atividades, reduzir bastante o número de casos de malária, já caiu para em torno de 130 mil casos de malária. E na região extra-amazônica, a região aqui nordeste, região sudeste, centro-oeste, sul, é a região onde que a malária, existe o mosquito transmissor da malária, mas são registrados em torno de 0,5% dos casos de malária do Brasil. Então, é um percentual muito pequeno, né? E a maioria dos pacientes contraídos na região extra-amazônica, que é onde Minas Gerais está inserido, são de indivíduos procedentes de área endêmica, quer seja de área endêmica do Brasil, quer seja de área endêmica de outros países. Bom, embora no Brasil a região amazônica apresenta 99% dos casos de malária, o risco de o indivíduo morrer por malária na região não endêmica, na nossa região, é até 100 vezes maior do que na área endêmica. E por que isso acontece? Porque o baixo número de casos de malária importados ou autóctones, caso autóctono de malária para nós é aquele caso que a doença foi contraída dentro do estado de Minas Gerais. Esse baixo número de casos leva o pouco viver e o pouco saber dos profissionais de saúde e da população como um todo, e isso faz com que ocorra atraso no diagnóstico e no tratamento do paciente. Com isso, a maior letalidade dentro do Brasil acontece na região extra-amazônica. Então, por falta dessa mentalidade malária, por falta de pensar no diagnóstico diferencial com malária, aqui morre-se muito mais que na região amazônica. Bom, eu queria ilustrar aqui que malária na região extra-amazônica no Brasil, de um período de 2007 a 2014, na linha vermelha aqui, em torno de 200 casos por ano, tá caindo um pouco, mas
chegando a 200 casos no período de 2007 a 2015, foram casos que a transmissão aconteceu dentro da região extra-amazônica. Aí vem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, contribuindo para o número de casos inseridos dentro dessa linha vermelha. E dentro da linha verde aqui, são os pacientes procedentes de outros países. Aqui pesa os pacientes procedentes da África, onde predomina o plasmódio falciparum. E na linha azul, os pacientes atendidos na região extra-amazônica procedentes da região amazônica. Eu costumo dizer que quando a gente trabalha com malária, a região amazônica, a região norte do Brasil, fica mais perto da gente, porque em Minas Gerais a gente quase não escuta falar de Amazonas, do Pará, do Acre, né? Quando você trabalha com malária, você vê que esses estados estão tão perto, mais perto da gente do que a gente imagina. Então aqui, mostrando, ficou melhor para mostrar a área de risco de malária no Brasil em 2015. Vocês estão vendo aqui a região amazônica, que é a área endêmica do Brasil. E eu chamo a atenção aqui um pouquinho da região sudeste. Vocês estão vendo aqui, ó, Rio de Janeiro com colorido de verde aqui, não sei se está dando para ver. Colorido de verde aqui, região serrana do Rio de Janeiro. O Espírito Santo aqui também colorido de verde. Aqui em Minas Gerais, ó, um pontinho verde aqui. São locais onde no ano de 2005 ocorreram casos de transmissão de malária. Aqui em São Paulo também é um pontinho verde aqui no norte de São Paulo, aqui na região de Goiás, aqui no litoral de São Paulo. Então, a gente é importante pensar que além da gente receber os pacientes vindo da região amazônica, tem também transmissão dentro do estado. Bom, ilustrando então a região fora da região amazônica, na linha azul aqui, só chamando a atenção que aqui é São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. Toda a faixa azul são registros de casos de malária cuja transmissão ocorreu dentro desses estados. Então a malária existe na nossa região. Então no Rio de Janeiro, só para ilustrar aqui, ó, município de infecção, Macaé, Nova Friburgo, Cachoeira do Macacu, Magé, Miguel Pereira, teve em 2007, 2017, já tem registro de casos de malária esse ano. Malária autóctone. Aqui, ó, mostrando Rio de Janeiro, os municípios com transmissão de malária em 2014 e 2015, e Minas Gerais, que está por aqui, todo mundo conhece o estado de Minas Gerais. Nós tivemos aqui em Conceição do Ibitipoca, que é uma área boa para fazer turismo, né? Que um indivíduo pegou malária lá. E falando da relevância da malária, nunca é lembrada e ela só sai na imprensa quando alguma pessoa, um ilustre, alguma coisa inusitada, tem malária. Então, só exemplificando de curiosidade que em 2015 o nosso apresentador Pedro Bial foi diagnosticado com malária após ter viajado para o litoral norte de São Paulo. Voltando aqui para Minas Gerais, eu queria dizer que é um estado que possui fatores de risco para malária, porque a gente tem um mosquito transmissor da malária em torno de 60% a 70% da sua área geográfica. A gente tem um intenso fluxo migratório de indivíduos infectados procedentes de áreas endêmicas e com isso a gente tem esporádica transmissão de malária dentro do estado. Então, no período de 2003 a 2016, nós registramos em torno de 1.600 casos de malária e desses casos, 52 a transmissão aconteceu dentro de Minas Gerais. E no ano de janeiro a 7 de abril de 2017, nós já registramos 28 casos e desses 28, 17 a transmissão aconteceu dentro de Minas Gerais. Nós vamos falar um pouquinho deles aqui para frente. E 11 desses casos foram importados de área endêmica. E aqui chamando também a relevância da malária, que apareceu malária na imprensa, mas não foi por causa da malária que apareceu na imprensa, foi por causa do ebola. Nós tivemos um paciente aqui em 2015 que chegou da África, foi um período que estava tendo muito ebola na África, e como a África é endêmica para malária, esse paciente chegou aqui com suspeita de ebola, foi transferido para o Rio de Janeiro, mas na verdade ele estava com malária e não com ebola.
E um caso, às vezes eu sempre fico pensando como chamar a atenção dos estudantes para a malária. E aqui um caso curioso, que é um paciente, a Fiocruz nos informou pelo WhatsApp, de um paciente suspeito de malária, que ele foi passear no Rio de Janeiro, era um montanhista, residente da cidade de Montes Claros, e ele chegou em Montes Claros, estava com dificuldade de fazer diagnóstico, mas o amigo dele, que também era montanhista, tinha ido a Fiocruz no Rio de Janeiro e tinha sido diagnosticado com malária. Então, assim, vocês viram, um indivíduo montanhista de Montes Claros foi passear no Rio de Janeiro, nunca imaginou que iria pegar malária no Rio de Janeiro, e ele retornou para o estado com malária. Então, mais uma vez, mostrando que a malária existe no nosso meio. Aqui, o número de casos registrados de malária no período de 2010 a abril de 2017, vocês estão vendo que essa curva, isso aqui são os casos importados, a linha preta, tem reduzido muito o número de casos, é muito bom reduzir o número de casos, porém, quanto menor o número de casos, mais a assistência vai desligando da malária e mais a população vai deixando também de pensar na malária. E aqui em amarelo, os números de casos de transmissão dentro de Minas Gerais. Então, no ano passado, nós tivemos 7 casos com transmissão dentro de Minas Gerais. E esse ano nós já estamos até o presente momento com 17 casos e possivelmente virão outros. Bom, o nosso objetivo é evitar transmissão dentro do estado. Nós estamos aqui com 25 casos dentro do estado, nesse período de 2010 a 2017, e evitar óbito também. Esse aqui, só para ilustrar, o número de casos de 2010 a 2016, Minas Gerais registrou 584 casos, a maioria procedente da região norte, depois veio a África, América do Sul, o norte, aqui de modo geral, a Venezuela, Colômbia, as Guianas, Minas Gerais registrou um pequeno percentual, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, casos detectados infectados no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, atendidos em Belo Horizonte. Bom, esse ano nós estamos aqui mostrando que 60% dos casos foram importados, foram infectados em Minas Gerais, foram 17 casos, um pequeno percentual da África e da região norte do Brasil. Qual que é o nosso paciente de malária? De modo geral, é aquele indivíduo sexo masculino, adulto, e a maioria, às vezes, trabalha na engenharia, ou é motorista, ou ele foi na região amazônica para pescar, lá levar de férias, né, garimpeiros, o pessoal que trabalha na agropecuária, e uma somatória de outros indivíduos aqui, onde inclui muitos missionários, né? Quais são as dificuldades do programa da malária em Minas Gerais? Profissionais de saúde pouco treinados e inexperientes na malária, pelos motivos já ditos. A dificuldade de manter os nossos microscopistas aptos a realizar o exame de gota espessa, que nós vamos falar, a doutora Marisa vai falar, que é o exame padrão ouro para malária. E o estado de Minas Gerais é um estado muito extenso que dificulta também a gente atuar de forma adequada no programa. E aí vem a pergunta, como estruturar as condições para que o paciente inicie o tratamento em até 48 horas do início de sintomas, num estado tão grande, onde os profissionais de saúde não têm vivência, onde os microscopistas também são poucos microscopistas aptos a realizar a gota espessa, que eu digo padrão ouro. E o que acontece quando falha a prevenção? Triplica a mortalidade, né? Por falha de detecção, por falha de tratamento específico e por falha do tratamento hospitalar. Isso aqui, não desespere com esse gráfico, com essa tabela, é só para mostrar o que acontece quando falha a prevenção? Óbitos. Então, se vocês analisarem, que não sei se está dando para ver, que quase todos esses indivíduos aqui, nessa primeira coluna, procedentes da África, se vocês olharem os primeiros sintomas, febre, mialgia, cefaleia, febre, sintomas semelhantes a outros agravos que vocês conhecem, e na primeira consulta, de modo geral, não é a malária que o profissional de saúde pensa. Ele pensa na dengue, pensa em cólera, pensa em hepatite, pensa dengue, né, que nós
Minas Gerais é um estado que também tem muita transmissão de dengue. E então a malária, por último, que se pensa. E se vocês olharem essa coluna aqui, ó, a verdinha, o intervalo entre primeiros sintomas e o óbito, vocês estão vendo, ó, que poucos dias, esse aqui é um caso à parte, que o paciente veio de outra área, mas em poucos dias, o paciente do início de sintomas até chegar ao óbito é muito rápido. E a gente tem inclusive aqui, ó, diagnóstico pós-mortem, porque tem vários desses casos aqui que são casos que deram processos jurídicos. A família quer que esclareça a razão do óbito, ou a família alega que é uma doença curável. Então, assim, a malária, com frequência, promove a ação jurídica. E aqui também mais óbvios por malária, que ó, tudo, febre, vômitos, calafrio, cefaleia, mialgia. E, no entanto, o diagnóstico na do gota espessa, a doutora Marisa vai falar do diagnóstico de malária, tudo, quando fez o exame de malária, era malária. E o intervalo de dias sempre muito curto. Então, se você não pensar rápido na malária, o seu paciente pode em poucos dias vir a óbito. Isso aqui é outra coisa aqui. O que acontece quando falha prevenção, quando você não trata rapidamente esse paciente, quando ele fica muito tempo exposto lá no seu município, servindo de fonte de infecção para os mosquitos, vem a transmissão, esse indivíduo infectado infecta o mosquito e aí começa a ter transmissão de malária. E o que eu chamo a atenção aqui, no ano de 2003, nós tivemos 25 casos de malária aqui no município de Rio Manso, que é 60 quilômetros de Belo Horizonte. Então, encostado em Belo Horizonte, nós tivemos 25 casos de malária em 2003. E aqui outros casos, e agora 2016, 2017, nós estamos com a somatória aqui de 69 casos, assim. O que se faz quando você pensa num caso autóctono? Você tem de notificar o Estado e você tem a desenvolver condutas para você eliminar a transmissão da doença. Aí você tem de fazer investigar a fonte primária, a extensão da transmissão, avaliar fatores de risco e desenvolver ações para eliminar essa ação, que seria busca passiva e ativa de casos, controle vetorial, ações educativas e tratamento rápido, né, de acordo com a espécie parasitária. Aqui para ilustrar, ó, o distrito de Souza, em 2003, é um povoado que na época tinha 1.500 habitantes e 480 domicílios. Aqui está a lagoa da Petrobras, aqui é uma lagoa, né, tinha muito vetor e 23 casos, 25 casos em 15 dias. Bom, isso aqui para ilustrar lá no Triângulo Mineiro, que em 2005 nós tivemos, na divisa desses dois municípios, ó, Monte Alegre e Prata, nós tivemos um total, que foi apresentado um trabalho na Expo Épico de 14 casos, mas depois desse trabalho apresentado, ainda ocorreram outros 2 casos, foram 16 casos. Aqui, o atual surto de malária em Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, e não dá para ver aqui, é um pontinho amarelinho aqui, que tá a região de Diamantina. E esse município aqui, ó, maior, é Diamantina, e esse pequenininho do lado de cá da seta é Couto Magalhães de Minas, e o atual surto é na divisa desses dois municípios, na beira do rio Jequitinhonha, que está aqui entre eles, cerca de 60 a 70 quilômetros da sede do município de Diamantina. E esse surto, essa região possui uma população flutuante, porque é uma área ocupada por muitos garimpeiros. De modo geral, ali a maioria do garimpo é garimpo clandestino e é de difícil controle, difícil eliminação desse garimpo clandestino. Aí foge a minha área, o porquê disso tudo, né? Mas o surto de malária é um surto atual, pelo Plasmodium vivax, iniciou no dia 19 de dezembro e até hoje, aqui não corrigi a data, mas nós tivemos um último caso diagnosticado dia 7 de abril. Então, nós já temos 23 casos de malária nessa região, nós já tivemos 4 desses casos já apresentaram retorno da infecção, que a gente chama recaída, e foi identificado na área tanto a Anopheles darlingi, que é o principal vetor da malária no Brasil, e a Anopheles albitarsis. Aqui só para ilustrar algumas áreas do garimpo, vocês estão vendo que é uma área carente,
Aqui, Balsas, é um garimpo que tem tanto esse garimpo de peneira, quanto garimpo pesado de magras, assoreamento de rio. Aqui as condições de moradia. Aqui está ilustrando, ó, o rio Jequitinhonha está por aqui, ó, aqui assim. Esses pontinhos verdes aqui, ó, são pontos que a gente encontrou caso positivo de malária. Se não me engano, é a somatória desses pontos. Aqui para mostrar a dificuldade de acesso à área. Aqui, no dia que a gente estava fazendo busca ativa, coleta de sangue das pessoas, as condições de moradia. Aqui também chama a atenção das condições de moradia, ó, são casas que têm frestas, olha aqui, ó, que não oferecem boas condições de controle vetorial, porque você borrifa essas casas, mas elas têm aberturas e com isso os indivíduos não ficam muito protegidos em função pela borrifação. Isso é um dos problemas que a gente está enfrentando. Aqui o surto de malária começou dia 19 de dezembro. Esse gráfico aqui, segundo a data do início de sintomas, começou os primeiros sintomas 6 de dezembro, mas a gente descobriu esse caso dia 19 de dezembro. E aqui veio um ciclo, aqui outro ciclo, outro ciclo, outro ciclo, e agora está iniciando aqui o quarto ciclo de transmissão, aqui o último caso detectado aqui, dia 7 de abril. E isso aqui é o intervalo entre início de sintomas e a data do exame da gota espessa. É só para mostrar que apenas 2 casos, esses 2 verdinhos aqui, ó, fizeram o diagnóstico e o tratamento em tempo oportuno, em até 48 horas do início de sintomas. Os demais levaram de 3 a 15 dias para procurar atendimento médico. Isso significa o quê? Que as pessoas infectadas estavam na sua área, servindo de fonte de infecção para os vetores e para a propagação da doença. Então, é importante diagnosticar rapidamente, que o paciente procure rapidamente a unidade de saúde e que a unidade de saúde faça a busca ativa de caso para identificar o mais rápido possível os portadores de malária na região. Então, assim, resumindo, a malária, a gente tem várias limitações para a eliminação da malária na região de Areinha, principalmente por deficiência de infraestrutura, veículo principalmente, temos deficiência de recurso humano, falta de recurso humano, temos dificuldade de realizar as ações de controle vetorial pelas características das casas, que eu mostrei alguns exemplos, a área é extensa, a alta mobilidade dos garimpeiros. Os garimpeiros montam a barraca, eles hoje estão aqui, amanhã eles estão em outro local, onde que tem, no rio não está oferecendo boas pedras lá para eles mudam de lugar, como a gente troca de roupa, né? E a cada dia, agora na época diminui a chuva, chega garimpeiros novos, e essa população local que hoje, não sei se está em torno de 200, 300 habitantes, ela chega a 1.000 a 2.000 habitantes. Então a chegada constante de novos garimpeiros, novas moradias, e vem garimpeiro de várias regiões do Brasil, da região amazônica, que é a área endêmica. Nós temos aqui uma das coisas afetantes, então temos pouco recurso humano e temos outros agravos para trabalhar, e inclusive febre amarela. Na região aconteceu também macacos lá, mortes de macaco, eu não sei os dados estatísticos de febre amarela, mas teve intenso trabalho lá. Então, assim, além da gente ter pouco recurso humano dos municípios, não ter muita infraestrutura, tem vários agravos dentro da saúde que interferem para a gente trabalhar adequadamente a malária. Desconhecimento da população sobre a doença, falta de microscopistas para realizar exame de malária em Couto Magalhães de Minas, falta de diagnóstico e gota espessa no final de semana, mas a gente já estruturou isso aqui, e pouca vivência da malária por parte da assistência. Mas isso tudo aqui a gente já melhorou, hoje os profissionais de saúde de Diamantina já estão pensando em malária, né? Onde obter medicamento para malária? Em todas as regionais da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde é dividida em 28 regionais, em todas elas tem medicamento para malária. E em alguns municípios também temos, naqueles municípios que tem referência laboratorial para malária, a gente disponibiliza para esses também. E em Belo Horizonte, o laboratório
da malária da Secretaria de Saúde, com um convênio com a Escola de Medicina, Faculdade de Medicina da UFMG, fica aqui na Alfredo Balena, o telefone está aqui, funciona de segunda a sexta, de 9 às 16h30, 17 horas, e sábado, domingo, feriado e de noite, a gente, Dr. Zumpano e Dr. Ricardo, que são médicos de referência de malária do estado. Bom, importante é pensar que em área endêmica de malária, como a África, a Ásia, a América do Sul e a América Central, é a área endêmica, porém acontece casos esporádicos de malária na nossa região e a malária deve fazer parte da investigação dos pacientes com febre e história de deslocamento para a área de transmissão. Se vai viajar, quer seja de navio, avião, de ônibus, de carro, o importante é que você viaje e não volte de ambulância, né? Não volte, ou se você voltar com malária, que seja atendido em tempo hábil, que seja tratado corretamente, para você não partir dessa para outra vida, né? Então é importante informar-se sobre as manifestações da doença, conhecer os sintomas da doença, como acontece a transmissão, verificar se o seu destino oferece risco para malária, tem um site aqui que vocês podem consultar, evitar a picada do mosquito usando mosquiteiro, repelente, etc., ar-condicionado, se tiver, informar-se sobre as unidades de saúde do local onde você está, se tem atendimento de malária, procurar assistência médica o mais rápido possível e avisar que vocês estiveram em área de transmissão de malária, insistir para fazer o exame de malária, porque muitas vezes o profissional vai pensar que é dengue, vai pensar que é uma sinusite e vai ver a malária, então a gente pede para não deixar que o profissional de saúde e o paciente não deixe de fazer o exame de gota espessa para malária. Se o teste rápido a gota espessa no primeiro exame deu negativo, repita esse teste 1, 2, 3 vezes. Não descarte a malária no primeiro diagnóstico, né? Se você veio de uma área endêmica, porque, por exemplo, em Goiânia a gente teve um caso de malária que a pessoa foi diagnosticada como dengue, o primeiro teste rápido dela deu negativo e o tempo foi passando e ela veio a falecer, eles pensaram em dengue e depois de 14 dias tornaram a fazer o exame para malária e era um caso de malária e a paciente veio a morrer por malária falciparum. E seguir rigorosamente as instruções que o médico lhe passar. Então, febre, fique atento, pode ser malária. Então, diagnóstico oportuno e tratamento adequado, também alguns contatos. E em Belo Horizonte existe o Centro de Informações de Viajante, ali na Rua Paraíba, que muitas vezes encaminha os pacientes para cá, aqui para o UFMG, para o laboratório aqui, e muitas vezes faz o diagnóstico com teste rápido lá no próprio Centro de Informações de Viajantes. Bom, eu queria agradecer e estou à disposição para poder ajudar no que for possível, tá? Muito obrigada.